E agora vamos falar sobre juros do crédito em geral. Nós estamos na linha com Miguel Ribeiro de Oliveira, que é diretor da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Miguel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Ô Miguel, nós temos até uma boa notícia, né? Que os juros do rotativo do cartão e também do cheque especial caíram nesse último levantamento que foi divulgado hoje pelo Banco Central, referente ao mês de junho. A taxa do cheque especial, por exemplo, na média caiu de 311,9% em maio para 304,9% ao ano em junho. E o juro médio do rotativo do cartão foi de 303,6% para 291,9%. E o balanço do semestre mostrou uma queda importante, aí 40 pontos no caso do cartão, 18,1 pontos no caso do cheque especial. Agora são duas linhas que passaram por algumas alterações, aí pelo menos dando oportunidade de as pessoas saírem da despesa, da dívida em aberto e assumirem um financiamento com parcelas fixas, não é? Pois é, Denise, assim, primeiro não foi novidade para a gente, porque a pesquisa da ANEFAC, que saiu um pouco antes, já tinha apresentado uma queda de juros, uma sequência na queda de juros. O relatório do Banco Central de hoje, ele traz, além da queda de juros, uma boa notícia, outras boas notícias. Todos os indicadores de crédito, eles apresentaram um resultado positivo, qual seja, o volume de crédito crescendo, taxa de juros reduzindo, spreads reduzindo, os prazos de financiamento aumentando e a inadimplência, pequena redução também. Então, todos os indicadores são positivos. É fato que as taxas de juros, as condições de crédito estão melhorando, mas estão muito longe do razoável. Como você citou, taxa de juros de cartão de crédito cheque especial na casa dos 300% ao ano, ou seja, mesmo com a queda ainda continuam em patamares muito elevados, e de fato essas duas linhas de crédito apresentaram mudanças, né? O cartão de crédito, uma mudança mais antiga, em abril do ano passado o Banco Central instituiu que as pessoas, os consumidores não mais poderiam ficar de 30 dias usando o rotativo, como sempre fizeram, ou seja, frequentemente usavam o rotativo, pagando juros elevados, então os bancos seriam obrigados, após 30 dias, a dar um financiamento, dar um empréstimo com taxas de juros mais baixas, de forma que ele saísse do rotativo. Isso, de fato, está acontecendo desde abril do ano passado. De lá para cá, as taxas caíram mais de 100 pontos percentuais por conta disso, porque, de fato, as taxas do parcelamento de cartão de crédito são um pouco inferiores ao do rotativo. E agora, recentemente, nós tivemos alteração aí também no que diz respeito a qual o tamanho de juros quem entra no rotativo, quem entra no parcelamento pode pagar. Então, são mudanças positivas, mas saliento que as taxas ainda estão muito altos, tenderão a cair mais. E no caso do cheque especial, uma mudança mais recente, muito parecida com o que aconteceu com o cartão de crédito, só com uma diferença. No cartão de crédito ficaria uma obrigatoriedade do banco oferecer essa linha de crédito, ou seja, era uma medida que o consumidor teria que aderir, era compulsória, ele não teria opção. E no caso do cheque especial, a situação é a mesma, que o banco ofereça ao cliente que fica no cheque especial frequentemente uma linha mais barata de parcelamento, só que aí não é obrigatório, cabe ao consumidor aderir ou não, então temos que esperar um pouco mais de tempo para ver se de fato essa mudança vai significar queda de juros. Agora, de um modo geral, sim, as condições melhoraram, as taxas de juros estão caindo, mas ainda nessas duas linhas de crédito, principalmente, estão em patamares muito elevados. E mesmo essas linhas de empréstimo alternativas, elas são caras, elas ficam acima da média do que se tem, por exemplo, de um empréstimo pessoal e do consignado. Sim, é fato que hoje a questão do consignado é a linha que nós temos mais barata, uma taxa média de 25% ao ano, mas no empréstimo não consignado, empréstimo pessoal, as taxas ainda estão 115% ao ano. Ou seja, é fato que estão menores que as taxas do cartão de crédito rotativo, do cheque especial, mas mesmo assim são taxas altas. Então, as taxas de juros hoje, elas vêm no processo de queda, mas não retornaram ainda ao patamar anterior à crise, lá em 2013, né? Quando efetivamente, por conta da crise, o Banco Central começou a subir os juros. Então, as taxas vêm caindo, mas ainda nós não retornamos aos patamares anteriores à crise. O que nós esperamos aí com essa melhora aí nesse cenário, principalmente de risco, de uma maior pressão do Banco Central, eventualmente nós tenhamos uma taxa de juros se aproximando, pelo menos se não for no final do ano ou no começo do ano que vem, se aproximando das taxas anteriores, que eram taxas que vinham no processo de queda, mas de qualquer forma elas não caíram nesse patamar. Assim aconteceu também com a questão do crédito, volume de crédito.
Nós hoje temos um volume de crédito que representa 46,8% do PIB. Veja que está subindo, mas muito lentamente. Esse volume foi muito maior. Nós estávamos caminhando, nós estávamos com um volume de crédito de 60 e poucos por cento do PIB lá para 2013 e nos encaminhando para um patamar de cerca de 80% do PIB. E agora nós temos um patamar inferior a 50% do PIB, né, de crédito, e isso também acaba impactando no custo do dinheiro, porque menos competição, e só salientando que a média internacional passa de 100%. Então, um dos fatores também que explicam os juros altos é essa baixa oferta de crédito, essa concentração bancária, tudo isso acaba explicando. Agora, de qualquer forma, a boa notícia é que todos os indicadores de crédito esse mês apresentaram resultados positivos. Agora, Miguel, acho que vale lembrar também que a taxa básica de juros está no menor nível da história. Então, as taxas cobradas dos consumidores em geral nas várias linhas não retornaram ao patamar anterior à crise, mas nunca a taxa Selic, que é definida pelo Banco Central e uma referência para as demais taxas do mercado, esteve tão baixa. Exato, Denise, você tem toda a razão. As taxas não voltaram anteriormente à crise, que era quando nós tínhamos uma taxa Selic até um pouquinho maior do que nós temos hoje, mas é fato que a taxa Selic durante esse período todo teve sempre num patamar baixo e as taxas ao consumidor não acompanharam esse movimento, por isso que elas se distanciaram e por isso que elas hoje estão maiores que estavam lá atrás. Então, de fato, as taxas não voltaram. A semana que vem, nós, terça e quarta-feira, temos nova reunião do Banco Central, do Copom. Acredito eu que a taxa vai ser mantida frente a esse cenário todo de incertezas, principalmente certezas políticas e eleitorais. Então, acredito que o Banco Central deve manter aí a taxa Selic inalterada. Mas, independentemente disso, como nós vimos nesse mês, por exemplo, nós vimos um mês em que a Selic estava inalterada, não houve mudança e as taxas caíram ao consumidor. Então, o que eu espero realmente, tendo em vista até esses prédios elevados que tem na taxa de juros, espero que mesmo com a manutenção da Selic, a tendência para os próximos meses é que as taxas ao consumidor continuem caindo. Você acha que elas podem continuar caindo mesmo com a estabilidade que é esperada da taxa básica? Sim, eu tenho certeza absoluta disso, a não ser que, claro, que a situação econômica se agrave aí, a questão política, mas a tendência, e inclusive esse mês demonstrou isso, que foi um mês que nós tivemos a Selic inalterada e as taxas caíram ao consumidor. Então, como as taxas estão muito altas, como o cenário da economia está um pouco melhor e como a inadimplência caindo, isso leva a que os bancos, mesmo com a Selic inalterada sendo mantida, que as taxas de juros continuam caindo, até porque ela tem uma gordura muito grande, as taxas de juros, que permite essas quedas. Agora, Miguel, nós tivemos esses dados favoráveis em relação à composição do crédito em geral no Brasil. Você falou que todos os indicadores vieram melhores, inclusive de inadimplência, mas aí nós tivemos hoje a divulgação também pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas de um levantamento que mostrou aumento da inadimplência das empresas. A maior alta em 21 meses cresceu 9,41% em junho. Aí não é com o sistema financeiro, mas a inadimplência em geral, o que teve muito a ver com a greve dos caminhoneiros, né? Paralisação de atividade, as empresas com problema de fluxo de caixa, pode ser um problema pontual, mas isso acaba levando os bancos a terem uma cautela maior, né? Exatamente quando as empresas precisam de fluxo de caixa, de empréstimo, capital de giro, aí pode vir uma restrição. Pois é, Denise, na realidade não é que pode vir, já está acontecendo. Os bancos estão seletivos, até por conta desse quadro, a incerteza política, ela traz preocupação, o que o próximo presidente, quem vai ser, o que vai fazer, o que impacto isso terá na economia, mas é fato que a greve dos caminhoneiros agravou esse quadro. Então os bancos já estavam seletivos frente a esse cenário, as empresas estão sofrendo muito, de um lado, com a atividade econômica andando de lado, não cresce, não vende, então ela tem uma certa dificuldade, e quando ela precisa, vai para o banco, enquanto no banco, juros altos, que as taxas de juros são altas, tanto pessoa física como jurídica. Claro que na pessoa física estão muito mais altos, mas de fato as taxas da pessoa jurídica também estamos dizendo que tem taxas de juros de 30%. Se for taxas, por exemplo, de cheque especial para a empresa, está quase 200% ao ano também. Então, é fato que quando as empresas buscam os bancos seletivos, restritivos ou exigem garantias muito maiores, as operações normalmente que as empresas teriam uma facilidade maior, seriam as operações com um lastro de garantia de recebíveis também comprometidas com a queda das vendas, com vendas menores, não gera nem vendas com cartão, nem vendas com duplicata, o que então inibe as garantias. Então, de fato, os bancos estão preocupados com isso e as empresas acabam sofrendo. E a queda para empresas que dependem do faturamento do dia a dia, aí vem uma greve que para o faturamento das empresas se agrava o quadro. Então, de fato, é fato que as empresas estão com mais dificuldades e isso demanda um crédito maior e quando elas vão procurar, acabam não tendo e muitas delas têm
tem que se financiar até com o próprio fornecedor dela. Quer dizer, na realidade, postergam pagamento de compra de matérias-primas, já que os bancos apresentam uma certa dificuldade. De qualquer forma, os bancos vêm ampliando o crédito, tanto é que os balanços dos bancos mostram que os lucros maiores nesse trimestre que eles apresentaram a partir dessa semana mostram um crescimento maior dos lucros derivado do aumento de crédito. Mas ainda assim, uma concentração em grandes empresas de risco baixo, nas pessoas físicas, quer dizer, mas as empresas estão sofrendo muito realmente com crédito. Agora, Miguel, só mais uma última observação. Eu acho que vale lembrar que o Banco Central vem tentando facilitar a portabilidade exatamente para estimular as fintechs, que são a outra opção para diminuir um pouquinho a concentração bancária, aumentar a opção que a pessoa pode ter na hora de obter um empréstimo, ou mesmo as relações que tem com os bancos. Não é só questão de custo de juro, não. Tem problema de tarifas também, não é? E o Banco Central vem tentando estimular, já tem uma regulamentação específica, então fica mais uma oportunidade. As pessoas precisam entender exatamente como funciona, saber com qual instituição vão lidar, mas é uma opção que está se abrindo. Sim, Denise, é fato. E, na verdade, nós temos esse movimento já há algum tempo. Inicialmente se começou com as cooperativas de crédito, que têm condições mais baratas, claro que tem algumas limitações, e agora com as fintechs oferecendo e tornando o Banco Central a possibilidade dessas poderem criar contas bancárias. As fintechs atuavam muito a questão de cartão, sem anuidade, ao consumidor, sem tarifas e tudo mais. Então, esse movimento, naturalmente, as fintechs têm um volume muito pequeno, não dá para fazer cócegas na concorrência, mas todo esse movimento, aumento de oferta de crédito com cooperativas, com fintechs, tudo isso em médio prazo vai provocar competição. Nós vimos mais ou menos isso acontecendo, Denise, quando se introduziu a questão do crédito consignado. Quando você olha um pouco no passado, quando o advento do consignado entrou em vigor, o que nós víamos é que o consignado estava listado em financeiras independentes, bancos muito pequenos, porque os grandes bancos não queriam operar no consignado porque entendiam que o consignado competia com a linha do empréstimo pessoal deles. Então, os bancos falaram assim, para que eu vou emprestar no consignado mais barato se eu posso emprestar para esse cliente num empréstimo pessoal que me dá um retorno maior? Só que o que aconteceu? Os bancos começaram a perder espaço para essas empresas menores, pelas financeiras independentes, então começaram a perceber, não é que eles estavam ganhando um pouco menos, estavam perdendo espaço. E o que aconteceu? Eles foram obrigados a aderir ao crédito consignado e hoje os maiores players do mercado no crédito consignado são os grandes bancos. Eles são os grandes financiadores do crédito consignado. A mesma coisa vai acontecer com relação às fintechs. Na medida que você começa a ver essas empresas crescendo em volume de ativos de clientes, volume de negócio com os clientes, os grandes bancos vão ter que ir lá e reduzir tarifas. Não é à toa, inclusive, que os grandes bancos estão criando bancos digitais também, alguns deles já anunciados, para competir com eles. Porque se não fizerem isso, aos poucos esses bancos menores, essas fintechs, vão pegar mercado desses grandes bancos. Então, o que eles fazem? Começam a correr atrás, criar estruturas de banco digital, começam a baixar custos. Então, a tendência, sim, é que essa regulamentação toda do Banco Central para incentivar essa competição possa trazer frutos a médio prazo. Nós conversamos com Miguel Ribeiro de Oliveira, que é diretor da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Miguel, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde para você, Denise, muito obrigado, e aos ouvintes da Jovem Pan.